E hoje o Senhor diz a mim e a você: o que nós temos nas nossas mentes, o nosso coração? Temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A nossa boca, ela tem poder para abençoar e ela também tem poder para amaldiçoar. Aqui no livro de Mateus, aleluias, vocês não ficam bravos comigo não, tá, igreja? Mateus 34 diz assim, 37, perdão. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras serão condenados. Nós temos que prestar conta de todas as palavras úteis e inúteis que saem da nossa boca. O Senhor, nesta noite, Ele diz que depende de uma palavra de fé, para que Ele venha agir dentro da sua casa e da sua família. Marta já havia se conformado com aquela situação. Porém, Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas basta uma palavra. E tudo que nós precisamos, igreja, é ter fé. Fé no coração. Marta e Maria estavam em casa. Porém, Marta tinha acusações. Maria tinha palavras de vida eterna. E qual era a vontade de Jeveté? A vontade de Jeveté era libertar. E o Senhor, nesta noite, também lá no livro de Oséias, Ele disse: porque misericórdia eu quero e não sacrifício. E em Eclesiastes 5:2, o Senhor também nos diz: não te precipite em... Obrigada. Não te precipite em abrir a tua boca, em voltar. Porque por muitas das vezes nós vamos ficar amarrados com as palavras que saem da nossa boca. E nessa noite, igreja, eu convido você pela última vez voltar lá no livro de Juízes, agora no versos 11 e 33, eu já vou estar terminando. Glória a Deus. Nós vemos aqui no livro de Jeveté que ele chegou diante daquele homem e o Espírito de Deus tomou sobre ele. E aqui no versos 11 e 33 diz assim. Vamos ler o 29 novamente. Então o Espírito do Senhor veio a Jeveté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passando até Mispa e Gileade de Mispa, passou contra os filhos de Amon, e fez um voto, e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim, Jeveté foi ao encontro de Amon, combateu contra eles, e o Senhor entregou-o nas suas mãos. E ele derrotou, e até aproximadamente Minite, 20 cidades ao todo. Até Abel-Querabim foi muito grande a derrota. Assim foi subordinado aos filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jeveté a Mispa, a sua casa, saiu ao encontro a sua filha, com adufes, com dança, e ela era a sua única filha. Não tinha ele outro filho nenhum, e nem outra filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, tu me prostra por completo. Tu passastes a ser causa da minha calamidade, porque fiz eu um voto ao Senhor, e não tardarei atrás, não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizestes ao Senhor um voto? Pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais ela a seu pai: conceda-me isso, deixe-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E consentiu ele. Vai, e a deixou por 2 meses. E então ela foi.
com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Aos fins dos 2 meses, tornou ela para a casa do seu pai, a qual fez segundo o voto que ele havia proferido assim. Ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de que as filhas de Israel sairiam 4 dias ao ano, cantando em memória da filha de Jebeté. É isso, irmãos. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Como diz em Eclesiastes, capítulo 5, versos 2, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Porém, temos que ser sábios para ouvir, tardio para falar. Antes até mesmo de fazermos uma oração, o primeiro passo é a vigilância. Vigiai, para não cair em tentação. Que tentação foi essa para Jebeté? Ter que sacrificar em holocausto a sua própria filha. Ele fez um voto a Deus, orou a Deus com seu voto. E para os irmãos, quem era Jebeté? Filho de uma prostituta, expulso da casa dos seus pais, após ter crescido, com 17 anos, teve que se retirar dali. Talvez, creio eu, para não ser dividida a herança, para ser humilhado, para não ser exaltado. Os seus irmãos expulsaram da casa do seu próprio pai, do seio familiar. E ele só tinha 17 anos e não tinha muita sabedoria. Foi se enveredar com homens sujos, homens impuros. Porém, isso corrompeu o seu coração? Não. Isso não fez com que ele se tornasse uma pessoa odiosa, uma pessoa má. Porque no momento em que precisaram dele, ele realmente mostrou o seu caráter cristão. Glória a Deus. Ele não pagou com mal aqueles que tinham feito mal para ele. Ele foi lá e salvou todos quanto haviam ali rejeitado a ele. E ainda fez mais. Aquilo que ele nunca teve porque foi expulso, ele perdeu a sua filha, a sua família. Como teria ficado a sua esposa sabendo que ele sacrificou a própria filha? Porém, ele prefere agradar a Deus do que agradar a homens. E é isso que tem faltado no meio do povo cristão. Agradar mais a Deus. Deixamos de agradar a Deus para agradar a homens. Deixamos de agradar a Deus para servir a Deus para servir a homens. O servo de Deus, ele sofre dano para que a obra do Senhor venha a ser feita. E Jebeté era ali para Deus. Foi um homem que teve palavra, que teve caráter. Suportou pela graça, mediante a fé. Ele suportou os traumas. Ele não só suportou os traumas, mas ele também suportou toda a dificuldade, o passado difícil e vergonhoso. Ele sofreu danos que não deveria suportar. Porém, ele não só suportou a igreja, ele superou todos os traumas a qual ele tinha vivido. Porque ele conheceu Deus. E ele sabe que quando nós fazemos para Deus aqui na terra, nós vamos ter 100 vezes aqui e 100 vezes lá no reino. Porque essa é a palavra de Deus. Jebeté não voltou atrás do seu voto. Ele suportou a palavra que saiu da sua boca. Ele entregou a sua filha pura, inocente, a sua melhor oferta, o seu filho. Ele entregou ao Senhor. Ele não se prendeu a sentimento. Ele simplesmente rasgou as suas vestes, orou a Deus e entregou a sua maior oferta. Como Deus, ele também honrou pela sua palavra. E todos aqueles que honram a palavra do Senhor, podemos ter lugar de honra. Aqui, você não precisa abrir não, mas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 31 e 32, diz assim: aleluia. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com seus descendentes, porque acolheu os rapazes. E os que mais direi, certamente me faltará o tempo que é necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jebeté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, heróis